Sem mais, vamos dar continuidade à palavra do Senhor, né, que é o momento mais importante desse culto. E o tema para nós nessa manhã, amados, o salvo é firme e constante. Foi isso que Deus colocou no meu coração, né, para esse dia. Vários assuntos, né, vieram na minha mente, no meu coração, mas como sempre, né, o Espírito Santo ele pontuou cada detalhe, e nós vamos falar alguns textos aqui, mas o texto base para nós nessa mensagem é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Esse vai ser o texto para nós, de referência para essa manhã. Apenas um versículo chave, mas nós vamos ver outros textos da palavra do Senhor, e eu sei que nós vamos sair daqui edificados. Amém? Que a palavra do Senhor, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Amém? Eu creio nisso, que ela é viva, que ela é eficaz para as nossas vidas. Então vamos ler o texto e vamos orar. Amém? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor tem nos ajudado, tem sido fiel e tem nos sustentado. Senhor, a cada ano que se passou nesse lugar, nós desfrutamos da tua presença, desfrutamos da tua palavra, e Senhor, eu sei que hoje não será diferente, porque o Senhor nos sustentou até aqui, e tem, Senhor, colocado essa fé no nosso coração, para permanecermos firmes no Senhor, constantes no Senhor, sabendo, Pai, do que o Senhor é e da recompensa que nós vamos ter na eternidade ao teu lado. Quero te agradecer por essa manhã, e eu peço que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, saiamos aqui edificados pela tua palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quantos têm recebido do Senhor esses dias? Amém. Quantos estão edificados aí pela palavra do Senhor? Confrontados com certeza, encorajados com certeza. Agora o resultado depende de mim e de você. A resposta que nós vamos dar ao Senhor nesses dias e a palavra que nós temos ouvido, né, vão demonstrar os próximos dias a maneira que nós vamos viver. Se o sobrenatural com intensidade, se a manifestação do reino ou não. Amém? Um salvo, ele permanece firme e constante. Isso é a certeza do meu coração, da palavra de Deus para você nessa manhã. Você vai sair daqui convicto disso, que um salvo ele permanece no caminho, um salvo ele permanece firme na sua fé, um salvo ele permanece constante na sua caminhada. Você não precisa sair correndo igual um doido, mas você pode manter o seu caminhar sempre em direção ao alvo, passo a passo, constante no tempo do Senhor, continuando crendo nas promessas do Senhor, continuando o propósito do Senhor para a sua vida. E eu creio nisso, e nós vamos olhar para esse texto, para essa palavra que Paulo fala aos Coríntios, né, nesse versículo específico, quando ele chega a dizer: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. O trabalho na seara do Senhor não é em vão. A fé no Senhor Jesus não é em vão. Tem propósito, tem recompensa. Amém, querido? O que te trouxe até aqui nessa manhã, se for definir, uns que tem aí, não só hoje nessa manhã, mas o que te trouxe aí com a caminhada cristã de 5, 10, 20, 30, 40 anos de cristão, e permanecendo, continuando crendo, continuando que a vinda de Jesus, que foi dita na palavra, vai acontecer, perseverando dia após dia. O que te trouxe até aqui? Não foi a fé em Cristo Jesus, amado? Não é a fé no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus?
Se nós não tivermos fé em Cristo, como ontem foi enfatizado até pelo Batata aqui por João Batista, deixando claro que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele veio preparar o caminho, né, para Jesus. Nós cremos que ele é o Messias, nós cremos que ele é o Salvador da nossa vida, nós cremos que ele é Deus, e por isso saímos da nossa casa, né, para vir à igreja, para cultuar, para adorar, porque senão seria tudo inútil, tudo em vão. Agora nós cremos nisso, e isso nos trouxe até aqui, né? Na minha caminhada desde 2007, talvez aí outros já muito mais anos do que eu, mas ano após ano, luta após luta, condição após condição, às vezes já passou por 1, 2, 3, 4, 5 igrejas diferentes, mas continua na mesma fé em Cristo Jesus. Isso nos move, isso nos faz caminhar, isso nos traz esperança, porque nós temos uma esperança em que sabemos que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos seres eternos, que vamos habitar eternamente com Cristo. Isso que tem que animar o nosso coração. Se você não tiver em Cristo Jesus essa fé fundamentada, o que te trouxe até esse lugar? Foi por causa do café? Foi por causa da comunhão com o seu irmão? Foi por causa do almoço de logo mais? Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Autor é quem cria algo, e ele é quem cria essa fé. Ele é quem coloca essa fé no meu coração, no seu Jesus, para crer nele, porque a fé é um dom de Deus. Então ele é o autor, o consumador, ele ainda coloca a fé no nosso coração para crer, e ele consuma a nossa fé, a eficácia dessa fé na cruz do Calvário. Quando ele morre por causa dos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia, né? A fé nesse ato da morte e da ressurreição de Cristo é o que traz salvação a todo aquele que crê. Então ele é o autor e o consumador da nossa fé. E é isso que nos traz a essa manhã, a esse lugar. É isso que em meio às lutas anima o meu coração e o seu a continuar caminhando. Porque nós temos uma promessa, algo eterno para viver. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Então nós temos que nos manter firmes, constantes, porque a promessa já foi feita. Já está consumado na cruz a nossa vitória, a nossa salvação. Então quando eu tenho convicção de que eu sou salvo, eu permaneço firme, eu permaneço constante, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Romanos 10, Gabi, 9 e 10. Quando nós vamos entregar nossa vida para Jesus, que foi o que Jesus fez ontem, Jesus entregou a vida para Jesus ontem, você vê coisa legal, né? Amém? Olha lá, isso aqui é o que acontece na nossa vida, e quando nós confessamos esse texto aqui, de verdade no nosso coração, nós somos salvos, querido. Foi o que acontece com o ladrão da cruz. Ele teve tempo de ser batizado? Não, mas ele creu em quem Jesus era, e isso levou ele a ser salvo. Jesus ainda diz a ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque ele creu em quem Jesus é. E olha esse texto aqui de Paulo aos Romanos, falando para nós: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Então o que eu faço para ser salvo? Eu tenho que crer que Deus o ressuscitou. Amém? 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, Deus sonda do coração, não da boca para fora só, amado. Se você falar que crê em Jesus, se você sair nessa rua e perguntando que crê em Jesus, você vai achar um monte de gente que crê. Mas será que no coração mesmo você sabe quem é Jesus? Sabe que Cristo morreu e ressuscitou? Creem na morte e na ressurreição de Jesus? Porque quando se crê no coração, se crê para a justiça. Nós somos justificados diante de Deus. E com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, creu no coração, confessa com a boca. E quando nós fazemos isso, então nós somos salvos. Se você ainda não fez essa oração de confissão, entregando a sua vida para Jesus, o final desse culto, você não perca a oportunidade de fazer isso.
daquilo que está no seu coração, você expressar com a sua boca, porque é dessa maneira que nós somos salvos. Esse capítulo 15 também, Gabi, coloca para mim aqui, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 1. Olha o que Paulo vai falar, porque esse contexto desse versículo vai estar falando exatamente, Paulo falando da igreja de Corinto, sobre a ressurreição, sobre essa fé em Cristo. Ele vai falar da ressurreição de Jesus e vai falar do nosso corpo na ressurreição, né? Amém? Esse é o texto desse capítulo de 1 Coríntios. Mas olha o versículo 1, vamos ler a importância do que nos trouxe até aqui nessa manhã, que é a fé na morte e na ressurreição de Jesus. E olha o que Paulo enfatiza a igreja. Irmãos, o Gabi quiser pôr na NVI, agora eu vou ler aqui na NVI, daí fica igual tá aí. A minha outra rasgou a capa, tem que colar. Amém? Tá assim, ó. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão. Amém? Vocês receberam o evangelho? Vocês estão firmes? Amém, glória a Deus por isso. Por meio deste evangelho, vocês são, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em? Amém? O texto é claro, né? Pois, o que primeiramente lhes transmiti, Paulo falando à igreja, o que primeiramente eu transmiti a vocês, foi o que eu recebi. Então Paulo está transmitindo aquilo que ele recebeu. O que Paulo recebeu? Continuação do versículo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, segundo as Escrituras. Mas segundo o pastor Gustavo está falando, não. Segundo as Escrituras, confirmando o que eu estou dizendo aqui, o que nós estamos lendo aqui, porque nós estamos lendo a Escritura. Então, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, conforme João Batista disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ele veio salvar o perdido. E nós estávamos todos perdidos. Amém? Foi sepultado, versículo 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as... Segundo o quê? Você crê nisso? Amém. Se você crê, querido, Romanos 10, 9 e 10 fala que você é salvo. Amém? Que sim, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez só, e a maioria dos quais ainda vive, naquela época, né? Embora alguns já tenham adormecido, morrido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes também apareceu a mim, Paulo falando, como um que nasceu fora de tempo. Jesus apareceu a Paulo, também Atos capítulo 9. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor. Ó, a humildade de Paulo em reconhecer que ele outrora perseguiu a igreja do Senhor, e por causa disso ele não merecia nem ser chamado de apóstolo. Mas o que alcança a minha vida é a sua, o que faz de homens, né, por piores que sejam, serem transformados, por piores que sejam, serem escolhidos, por piores que sejam, serem perdoados. Não importa o que você fez, Jesus perdoa o seu pecado, irmão. E aí ele vem e chama, né, Paulo. Aí Paulo fala assim, 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele traz essa graça evidente na vida dele, e no qual ele deixa claro que a graça recebida, o perdão dos pecados,
não foi inútil, porque ele se dedicou à obra do Senhor inteiramente. E nós vamos ver isso. Paulo se dedicou a esse evangelho que o salvou, esse evangelho que o redimiu, esse evangelho que, apesar de tudo que ele fez, transformou a sua vida e deu uma oportunidade agora de viver por causa desse evangelho. Então ele trabalhou e fala: trabalhei mais do que todos. Então essa graça que eu recebi não foi inútil, ele está se movendo. A graça que você recebeu, olha o que Batata ministrou ontem sobre João Batista, o chamado de João Batista no deserto, pregando a palavra do Senhor, pregando arrependimento, comendo gafanhoto, mel silvestre. Ele era de uma linhagem sacerdotal, podia viver muito bem como sacerdote no templo, comendo do melhor, vestindo roupas bonitas de um sacerdote, mas ele estava no deserto preparando o caminho para Jesus. Não foi inútil na vida dele, não foi inútil na vida de Paulo. A graça recebida na minha e na sua vai ser? Nós precisamos fazer então o quê? Nos levantar, posicionados e viver uma vida como a desses homens. Essa graça na nossa vida, ela não é somente para nos salvar, ela nunca vai ser inútil porque ela me salva e te salva, mas ela pode produzir muito mais em nossas vidas, porque nós podemos ser essas vozes que vão ecoar aí fora, levando esse evangelho que ele falou. Eu estou transmitindo a vocês o que primeiro eu recebi. E quem recebeu? Eu e você. E agora nós vamos transmitir também o que nós recebemos, o evangelho que nós recebemos, essa graça que nós recebemos. É para isso que nós fomos chamados. Amém? Aí ele diz no 11, que trabalhou mais do que todos eles, no sentido, que ele foi expandindo o evangelho aos gentios. Portanto, 11, quer tenha sido eu, quer tenha sido os outros apóstolos, é isso que pregamos e é isso que vocês creem. Amém? E é isso que nós vamos continuar pregando. É Cristo, é cruz, é ressurreição, é perdão de pecado, é transformação, é arrependimento. Porque o evangelho está em volta disso. E é 12 anos pregando isso. E vão ser 20 anos pregando isso, e vão ser 40 anos pregando isso, até Jesus voltar para nos buscar, porque esse é o evangelho que nós devemos anunciar. É o evangelho de Cristo nosso Senhor e nosso Salvador. Então Paulo, no capítulo 15, ele vai falar sobre essa ressurreição, sobre crer nessa ressurreição. Se nós não cremos, é em vão a nossa fé. E se nós não cremos que há algo eterno, nós somos os mais miseráveis dos homens. Comamos e bebamos e depois morramos. Não tem nada mais para desfrutar eternamente. Nós estamos aqui só para comer, beber e dormir. Mais nada. Mas não. Nós somos parte de um reino eterno, vindouro, que salva, que perdoa, que transforma, que cura, que liberta. Nós somos pertencentes a esse reino do nosso Senhor e Salvador. E é essa fé que te trouxe aqui nessa manhã, é essa fé que tem nos feito caminhar aqui. Quando eu cheguei em 2015 há 10 anos, eles já há 12, outros há 40, 50 anos, convictos. A fé continua, o amor não se esfriou não. O amor continua queimando dentro do coração, o desejo de servir continua queimando dentro do coração. E assim que tem que permanecer. Um salvo permanece firme, um salvo permanece constante. E o contexto desse versículo 15, Paulo está falando sobre essa ressurreição, sobre a igreja de Corinto ter crer nessa esperança. E quando nós cremos nessa esperança, nós não trabalhamos em vão. Tudo que fazemos não é em vão, crer não é em vão, porque o crer gerou salvação. O trabalho daí na obra do Senhor não é em vão, porque o trabalho na obra do Senhor vai gerar salvação. Então tudo engloba nisso, é o cumprir o ide do Senhor, é dar continuidade ao trabalho dos apóstolos. É isso que nós temos que crer e entender. Mediante esse olhar de esperança que um dia nos alcançou, não há empecilho para Deus transformar. Enquanto respirar, tem jeito.
Não importa qual seja a condição da pessoa, não importa o quão afundada no pecado ela possa estar, para Deus nada é impossível. Às vezes nós limitamos o poder de Deus, desacreditamos naquilo que Deus pode fazer, e Deus pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, né? Jamais imaginaria anteriormente estar aqui pregando o Evangelho, pastoreando um rebanho do Senhor. Não imaginava na minha mente isso no passado. A partir de uma promessa lá atrás, sim, desperta o coração da gente. Mas Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então eu e você, querido, para se manter firme, nós vamos ter que manter o nosso olhar e o nosso coração nessa esperança da ressurreição. Crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou, e da mesma maneira com qual Ele ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar a mim e a você para viver com o Senhor eternamente. Quer um incentivo maior do que esse, querido? Para você se manter firme, para você se manter constante, há dois caminhos, céu e inferno. É qual você decide escolher. Parece uma escolha tão óbvia: sofrer eternamente ou viver ao lado do Senhor eternamente, em um lugar sem choro, sem dor, sem tristeza, adorando a esse Deus Criador de todas as coisas, que nos adotou como filho. É uma escolha tão óbvia, mas por que tão difícil? Por que é tão difícil crer e continuar crendo? Por que é tão difícil permanecer dia a dia no mesmo empenho, no mesmo desejo, fazendo parte de um corpo, querendo servir a igreja, querendo ter paixão por almas lá fora, se dedicando a isso? Usar os meus dias para falar do amor desse Jesus, para falar dessa ressurreição, porque é isso que Ele nos chamou para fazer. Essa esperança que nos leva a viver uma vida totalmente diferente do que nós vivíamos antes, a viver totalmente diferente de quando estávamos no mundo. Nós somos chamados para isso, querido. Depois que nós cremos nessa ressurreição, o nosso andar muda, o olhar muda, o falar muda, a casa muda, o casamento muda, tudo muda. Porque por mais que nós estamos nesse mundo, a palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo. Jesus diz, eles não são deste mundo, como eu também não sou desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, mas quando cremos na ressurreição, nós somos diferentes das outras pessoas. Nós não nos parecemos mais com o mundo, nós não nos corrompemos mais com o mundo, nós andamos agora na contramão do mundo. Nós só enxergamos o mundo como um campo missionário. O mundo é o meu campo missionário, a vizinhança é o meu campo missionário, essa cidade é o meu campo missionário. E eu tenho que fazer o que fizeram comigo: alcançar, anunciar esse evangelho lindo que transforma a vida das pessoas. Esse evangelho poderoso. É esse Cristo ressurreto. E quando fala de Cristo ressurreto, querido, nós cantamos, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então Ele vive, está sentado à direita de Deus, e o Espírito dele está dentro da minha vida e da sua, para nós podermos caminhar firmes, constantes, obedientes, em santidade, até que Ele venha para nos salvar, para nos levar para esse corpo glorificado que vai estar descrito no capítulo 15, mas nós não vamos aprofundar nesse corpo glorificado hoje. Nós vamos refletir sobre essa constância. Esse é o nosso chamado a amar. Ser firme e constante, para você perseverar até o fim. É fácil, irmão? Ser firme? É fácil ser constante? Ser firme na sua opinião? Todo dia se amanhecer crente, dormir crente? É fácil? Todo dia você confrontar o pecado? Todo dia você dizer não para o pecado? Todo dia você dizer não para Satanás, para as suas ofertas? É fácil? Controlar o emocional? A língua? É fácil? Você controlar a ira, a raiva? Não é fácil.
É fácil você seguir Jesus? Não é fácil. É um caminho de cruz. Tome a sua cruz diariamente. Negar a si mesmo. Abrir mão. Paulo fez isso. Paulo fala esse versículo aqui, querido, para nós sermos firmes e constantes, com propriedade total. Um camarada que sabe do que está dizendo, que sabe o que passou. Quando Jesus chama ele, Atos 9,16, Gabi, coloca aqui para mim, por favor. E ele pede para Ananias falar com Saulo. Ananias ficou com medo. O homem era perigoso. O homem matava, botava na prisão. Fala, eu vou lá falar com esse cara. Vai porque eu escolhi esse cara. Atos 9,16. Olha o que ele manda Ananias falar para Paulo. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Você pensou se a primeira mensagem que você fosse ouvir de Jesus fosse essa? Ei, Alexandre, Deus mandou te dizer o quanto você vai sofrer por causa do nome dele. Quer abraçar o leão? Quer segurar aí a bronca? Amém? Ele prometeu casa boa para Paulo? Prometeu carruagens para Paulo? Falou para Ananias falar para ele que ia mostrar para ele o quanto ele ia sofrer por causa do nome. E esse camarada está falando para a igreja de Corinto ser firme, ser constante e sempre abundante na obra do Senhor. O incentivo é grande, é uma eternidade, mas a franqueza de Jesus é sempre evidente na nossa vida. O trajeto vai ter luta, vai ter aflição, vai ter tribulação, vai ter perseguição, vai ter oposição, vai ter sofrimento, mas Paulo fala para nós nos mantermos firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Ser abundante na obra do Senhor, nós vamos ver daqui a pouquinho o que é ser abundante. E Paulo, ele permaneceu firme na sua fé. O texto que nós lemos ainda há pouco fala que ele trabalhou mais do que todos os outros. E nesse texto ele fala que ele vai falar como um insensato. Quando fala como um insensato é querer se gabar daquilo que ele fez. Mas ele fala isso para expor para os outros que estavam se achando. Aí ele falou, vou falar como um insensato agora. Então eu trabalhei mais do que todos os outros. Não só isso, que é evidente a vida de Paulo, que é responsável por 70% do Novo Testamento. Então fica claro que o homem trabalhou, e trabalhou pesado pelo Evangelho, mas ele suportou prisões, suportou açoites, suportou surras de vara, apedrejamento, 3 naufrágios, não é um só não, 3 naufrágios, fome, sede, vários tipos de ameaça, de perigo, até ser picado de cobra. E permaneceu constante, firme. Prisão parou Paulo? Paulo dentro da prisão escrevia o quê? Carta. Nós ameaça chover semana que vem, nós já não vai para a igreja. Ir para a igreja para receber, não é nem para levar uma carta como o Paulo fazia, de incentivo, de encorajamento à igreja, ao irmão. Meu irmão está meio cansado essa semana, está adiantado, está preocupado. O WhatsApp faz o trabalho, ó. E às vezes nós negligenciamos até isso, Simples, está bem mais fácil, nem está preso, O WhatsApp tem internet ainda, É só para nós ter um cálculo do que Paulo falou e como era a situação de Paulo, para ver que quem está falando tem moral para falar, quem está explicando tem moral para explicar, porque ele estava nessas condições. Amém? E fora o que pesa na vida de um líder, o que pesa no coração de um apaixonado pela igreja. Eu quero pedir para a Gabi colocar, Gabi, 2 Coríntios 11, 28. Por favor. Tem algo que pesa no coração de alguém que é apaixonado pela igreja. Paulo, ele escreve porque ele está preocupado com os irmãos, com a fé dos irmãos. Nós vemos em várias cartas de Paulo ele sempre preocupado
querendo tratar problemas dentro da igreja, querendo ver como está a fé dos irmãos, fortalecendo a fé dos irmãos. E isso, querido, nesse versículo fica claro, porque além dos sofrimentos que ele passava, das prisões, das tribulações, dos açoites, ele fala algo do coração que inquieta ele todos os dias. Amém? Tem alguém comigo aí? Não se distraia não, com criança andando para lá e para cá não, querido. Não se distraia com isso não. Diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. O coração dele está preocupado com a igreja, a aflição de saber se os irmãos estão perseverando meio à perseguição e às lutas. Olha o coração de Paulo, dedicado à obra do Senhor, pensando sempre na igreja, na vida de vocês. Como será que eles estão? Será que eles estão diminuindo o amor, se esfriando na fé? Eu preciso escrever para saber como eles estão, mas eu estou impedido, preso, na maioria das vezes, mas eu gostaria de vê-los. Nós vemos na palavra ele expressando isso: eu gostaria de vê-lo. Esse é um coração que não somente suportava as dores, os sofrimentos da perseguição, mas a preocupação com a igreja. O meu coração e o seu é assim? Nós nos preocupamos tanto assim com a necessidade dos nossos irmãos? São 12 anos, querido, precisamos nos preocupar uns com os outros. É hora de nós amadurecermos mais. Amém? E mesmo a tudo isso, ele permaneceu fiel, constante. E é isso que nós precisamos observar. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer um exemplo para ver como que é a nossa fé. E que na hora que eu estava lá lendo esse texto, Deus falando ao meu coração, parece que sai um pouco fora da questão da ressurreição, mas ela é evidente a fé em quem Jesus é. Isso vai nos mover e vai nos manter firmes sem nos abalar com nada. Apesar de que é difícil, cara, manter a fé todo dia. Apesar de que é difícil, em meio às circunstâncias da vida que nos envolve às vezes a gente não balançar. Quem não balança? Fala para mim, quem que nunca balançou? Quem que nunca às vezes duvidou? Ele deu um exemplo antes de João também, para perguntar, mandar os discípulos perguntar se Jesus era mesmo ou se ele deveria esperar o que ia vir, E quantos homens de Deus que caminharam com Jesus? O exemplo de Pedro, Mateus 14, 22, caminhou com Jesus. Todos eles, E depois que Jesus morre, Jesus falou que eles iriam se dispersar mesmo. Jesus tem que voltar a aparecer a eles de novo para trazê-los de volta. Então vai ter momentos na nossa vida que às vezes vai balançar. E esse texto que eu quero pontuar algumas coisas que uma canção falou no meu coração. Deus deu uma revelação numa canção chamada Nível Raso, do Rodolfo Abrantes. Você ouve depois na sua casa se você quiser ouvir. E presta atenção na letra, fala dessa passagem de Pedro andar sobre as águas. Eu quero refletir com vocês. Vamos ler o texto de Pedro andando sobre as águas, Mateus 14, 22. Não vou estender muito a mensagem hoje, porque nós vamos nos alimentar depois ali também. Mas primeiro o espiritual, mais importante. Amém? 14, 22. Vocês sabem de cor salteado esse texto, mas nós vamos ler para aumentar a sua fé. Eu quero pontuar algumas coisas aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto se despedia da multidão. Esse dia nós ministramos aqui na ceia sobre o verdadeiro pão, e isso aqui acontece no intervalo da multiplicação dos pães, e do momento em que Jesus fala com eles ali que ele é o pão do céu. Amém? Então, tendo despedido a multidão, 23, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sobre ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma!
e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? E o Senhor disse a Pedro, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Amém? É Pedro, parceirão de Jesus, né? Jesus falou ainda: sou eu. Quantas vezes ele fala para mim, para você, que é ele, que eu sou, né? É eu que sou o autor e o consumador dessa fé. E eu olhando para esse texto, né, e a canção saltou na minha mente assim, ó. E eu pontuei algumas coisas aqui sobre esse caminhar de Pedro sobre as águas até Jesus e a nossa fé. Será que ela é constante mesmo? Será que em meio a uma situação como essa nós nos mantemos firmes, né? Mantendo o pé firme mesmo quando o chão se move? Pensa nisso. Andar sobre as águas, manter firme mesmo quando o chão se move, mesmo quando cada passo parece incerto. Quantos passam nessa vida aí? Talvez parece que não está na direção certa, parece que o que está acontecendo? Parece que as coisas não acontecem. Parece que eu estou fazendo tudo certo, eu estou indo na igreja, eu estou dizimando, eu estou indo na direção, mas parece que as portas não se abrem. Eu estou andando, mas o chão parece que se move. Mas você está na direção. Você está indo em direção a Jesus. Mas é fácil andar em um chão que se move? Não é. Mas sabe quem que é que sustenta os pés de Pedro? É Jesus. Sabe quem sustenta os meus pés e os seus pés? Jesus. Sabe o que nós temos que observar com isso também? Olhar para baixo não resolve, só assombra, só põe medo. Sabia? Coloca medo, olhar para baixo e ver as circunstâncias que nos rodeiam, os perigos, só assombra. Sabe para onde você tem que olhar? Para cima, para o alto, pensar nas coisas do alto, olhar para a cruz de Jesus. É para lá que nós temos que manter o nosso foco e saber, amado, que Pedro saiu e já estava a uma certa distância do barco. Você já saiu do lamaçal do pecado e já está a uma distância de onde você está, já não há mais volta. A luz do barco já está longe, Jesus está mais perto. Não se distraia, não olhe para baixo, não perca o foco, não perca a visão do seu Senhor, não se desvie da rota que o Senhor traçou. Bastou tudo. Aleluia. Pedro já tinha ido além do que é possível ao homem. Fala para mim qual homem que conseguiu andar sobre as águas o tanto que Pedro andou. Me mostra um. Sem ser Jesus. Você já foi além do que é possível ao homem sem Cristo. Até aqui, 1 ano, 2, 10, 15, 20, você já foi além do que é possível a alguém sem a presença. Se ele não tivesse te tocado, se ele não tivesse entrado na sua vida, você continuaria lá, estagnado, morto nos seus pecados. Você já foi além do que é possível ao homem. Mas às vezes você para e as águas te consomem. Às vezes você para e o vento
balança. E se você não estiver com a sua casa sobre a rocha, se você não estiver focado em quem te chamou para ir até Ele, você vai parar por causa do vento. Você vai parar porque você olhou para baixo. Você vai parar porque parece que Ele está tão longe, mas Ele não está tão longe. Às vezes o medo faz você esquecer da autoridade daquele que te chamou. O medo faz você esquecer da autoridade daquele que falou: vem Pedro, vem Pedro, vem Uziel, vem Dene, eu chamei, vem, confia, não para de andar não olha para baixo não se distraia não, eu chamei, a minha autoridade, o vento, o mar obedece. É eu que vou sustentar seus pés, é eu que vou abrir as portas, é eu que vou cuidar da tua casa, é eu que vou suprir a sua necessidade, é eu que vou colocar as palavras na sua boca. Sou eu que chamei, eu sou o que chamou, sou eu. Esse Jesus maravilhoso. E nós sabemos, amado, que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele fala para Pedro: por que duvidou? Por que duvidas? Por que ainda tanta incredulidade? Por que dúvida em relação às minhas promessas? Eu vou cumprir cada palavra. Ele vai cumprir cada palavra, irmão. E o que é mais gracioso é que, entendendo a limitação de Pedro, é a minha sua. Quando Pedro começa a afundar, ele não deixa. Quando ele pede por socorro, o texto diz que na mesma hora ele estendeu a mão e o segurou e o trouxe de volta à superfície, de volta ao caminho. Nunca perca a sua esperança. Quem te chamou é fiel para cumprir. Ele começou a boa obra e vai completar a sua vida. Firme, constante na fé. O texto diz: abundante na obra do Senhor. Abundante é ser dedicado. Nós vamos no segundo ponto. O termo ser abundante significa alguém que vai além do que se espera. Alguém que vai além, do que simplesmente é ordenado. É alguém que é dedicado. E dedicado é aquele que se entrega pela causa. Dedicado é aquele que se sacrifica pela causa. Aquele que não mede esforços pela causa. E por isso Paulo diz que ele trabalhou mais do que todos os outros, porque ele queria ser dedicado à obra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai deixar claro a dedicação dele pela obra do Senhor, que ele abriu mão dos seus direitos de apóstolo. Ele abriu mão de receber da obra do Senhor, de ser sustentado pela igreja, porque ele não queria ser pesado para os irmãos. Ele abriu mão de ter uma esposa. E no texto do capítulo 9 ele fala sobre isso, que ele teria os mesmos direitos dos outros e de Pedro, que tinham com eles as suas esposas, que tinham direito de serem sustentados pela igreja, e que a igreja era a prova, do seu trabalho ministerial. Mas ele abriu mão para não ser pesado, porque ele não queria pôr nenhum empecilho ao evangelho, porque o desejo do coração de Paulo é ganhar o maior número de pessoas possível. E Paulo é dedicado no extremo à obra do Senhor, querido. Pensa você abrir mão de todas as coisas para
para viver pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, Gabi, versículo 19. Quero ler com você o que é o coração de alguém dedicado na obra do Senhor. Dentro desse contexto de Paulo. Olha só que texto maravilhoso. Eu vou abrir aqui, porque daí eu vou ver até onde eu vou ler esse texto. Amém? 9:19. Porque embora seja livre, Paulo é livre, amém? Você é livre? Eu sou livre, irmão. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Só alguém com coração dedicado pode dizer algo assim tão grandioso. Embora eu seja livre, eu me fiz escravo de todos. Põe os outros sempre na frente. A preocupação dele, mais do que com a sua própria vida, era com ganhar almas, ganhar o perdido. Ainda que isso puxe a minha vida, eu quero ganhar o perdido. Não importa o que aconteça comigo, o Evangelho vai alcançar o perdido. A pregação vai alcançar o perdido. Aí ele continua: tornei-me judeu para ganhar os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para que os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu esteja livre da lei de Deus e sob a lei de Cristo, a fim de ganhar o que não tem lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para ser co-participante dele, irmão. Faço tudo por causa do Evangelho. O que nós temos feito por causa do Evangelho? Vamos nos comparar com Paulo? O que nós temos feito por causa do Evangelho? Eu faço tudo. Me faço de judeu para ganhar o judeu, de gentil para ganhar o gentil, de fraco para ganhar o fraco. Me ensino aonde tiver que ser, sem me contaminar, para me ganhar. É o campo missionário do mundo lá fora. Nós precisamos ter esse coração de Paulo, ao ponto de entregar sua vida pelo Evangelho. 2 Coríntios 4, versículo 7, vai dizer algo maravilhoso para nós também. Essa vida dedicada de uma pessoa firme e constante. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Você é pressionado? Vai ser pressionado, tende a piorar, tá? Mas não se compara a Paulo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos. Ser perseguido é uma coisa, mas não abandonados. Às vezes vão te perseguir, querido, mas Jesus não te abandona, não. Lá na prisão ele estava com Paulo. Sabe onde ele está? Aí dentro. Aonde você for, a presença se ausenta. Fala, não, vai lá, eu fico aqui. Vai lá. Não, ele está junto. Está junto. Nunca abandonado. Então, se você pensar em ser perseguido, mas ter a certeza de que você não está sozinho, traz conforto. Eu não estou sozinho. A minha mente aqui está convicta de que Jesus está comigo. Amém? Glória a Deus. Abatidos, mas não destruídos. Jamais. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus,
para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo em que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Esse é o coração de Paulo, irmão. Mesmo que ali, está sendo um martírio, mas quanta vida está gerando? Quanta vida está sendo gerada por meio desse dedicado à obra do Senhor. Sedes firmes, constantes e dedicados à obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto para finalizar: o trabalho não é em vão. Tem sofrimento? Tem. Tem luta? Tem. Jesus está sempre com você, querido. E ainda o trabalho não é em vão. Lembra que nós falamos em João 6? Que o trabalho, na ceia nós falamos. Qual que é o trabalho? O verdadeiro trabalho? Crer que Jesus é o Filho de Deus. Então a fé não é inútil. E esse texto ele vai trazer para nós essa direção, né, nessa confirmação de que a fé na sua ressurreição é o que nos mantém firmes. Essa é a esperança para nós. 1 Coríntios capítulo 15, 16 e 19. O crer não é inútil. A fé não é inútil. Ela salva a sua vida e transforma o seu interior e te posiciona como um obreiro, como um líder, como um ministro do Evangelho, como um discípulo. E Paulo diz isso no versículo 16 do capítulo 15. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo, que é os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O trabalho é crer em Jesus. O trabalho é crer nessa ressurreição. Se não está aqui é vão. Evangelizar por quê? Se não tem ressurreição, se Cristo não ressuscitou. Trabalhar para quê? Não faz sentido nenhum. Amém? Então crer, querido, vai te posicionar, traz a fé, e além do serviço também ministerial, a recompensa pelo serviço do Evangelho. O trabalho de crer não é inútil porque traz salvação. Amém? A fé vem, né? A salvação é mediante a fé, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, o trabalho de crer não é inútil. Você perseverar lutando contra o pecado não é inútil. Você viver uma vida de santidade não é inútil. Você se separar do mundo não é inútil. Você abrir mão, né, da sua vida para viver de Jesus não é inútil. Sua fé salva a sua vida, sua constância, e essa fé vai trazer fruto. O salvo vai demonstrar os frutos de alguém salvo, que é trabalhar na seara do Senhor, que é frutificar no reino do Senhor. Amém? E esse texto eu quero finalizar com a recompensa pelo trabalho. A recompensa da sua fé, que não é inútil, é a tua salvação. E a recompensa do trabalho também, Mateus 10, 29 e 30. E o Ministério do Louvor pode subir, nós vamos orar para encerrar essa mensagem. Amém? A Gabi coloca para nós, por favor, Gabi. Marcos 10, 29 e 30. Olha lá. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. E ainda ele especifica ali,
casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Amém? Amém. Quem deixar alguma coisa por causa dele e por causa do Evangelho, quer seja as coisas materiais, né, e família, receberá aqui. E com ela no pacote, depois de campo, com ela veio uma coisinha básica que às vezes o povo esquece de mencionar, ó. E com perseguições. Está no pacote. Perseguição. Está ali, ó. A palavrinha. Vem junto com essa recompensa, perseguição. Mas ele nunca abandona. Nunca nos deixa. Pode ficar de pé, nós vamos encerrar. Ele nunca nos deixa. E a esperança da ressurreição. E na era futura, a vida eterna. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É por isso que nós estamos aqui. Por causa da fé que Ele colocou no nosso coração. Por crer nessa ressurreição que nos salva. Eu não posso deixar essa manhã de fazer esse apelo para você. Se você crer na morte e na ressurreição de Jesus, não ficar envergonhado, que a salvação é pela fé. Amém, querido? E você que já crê nesse Evangelho, já caminha, permaneça firme, permaneça constante, permaneça sempre abundante na obra do Senhor, sempre dedicado, sempre tem serviço para fazer, sempre tem algo para fazer. Não fique acomodado, se manifeste, fala: Senhor, eu quero trabalhar na tua casa, eu quero trabalhar pelo teu Evangelho. Esse é o tempo para vivermos isso, amém? Nós vamos orar, e se alguém quiser sair do lugar, quiser uma oração, quiser entregar a vida para Jesus, fala com um dos pastores e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, nesta manhã te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui na sua casa, por esses dias de comemoração, pelos 12 anos, aonde o Senhor tem nos ajudado. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, te agradecer, Senhor, pela esperança da ressurreição que nós temos, te agradecer pela fé que o Senhor colocou em nossos corações, para crer, Senhor, na morte e na ressurreição do seu Filho, que é isso que nos salva, meu Pai. Eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado firmes, constantes, diariamente. Eu oro para que os teus filhos que aqui estão, nessa manhã, sejam fortalecidos na sua fé, encorajados por essa palavra, Senhor, a exemplo da vida de Paulo, seguir firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, cumprindo o teu chamado e o teu propósito para a vida de cada um deles, Senhor. Derrama do teu Espírito, fortaleça-os na luta contra o pecado, fortaleça-os, Senhor, na renúncia diária, Senhor, para fazer a tua vontade, que possam, Senhor, a cada dia mais renunciar, tomar sua cruz, seguir o Senhor de todo o coração e fazer, Senhor, o teu Evangelho conhecido em nossa cidade. Capacita os teus filhos, encha os teus filhos para mais 12 anos, para mais 30 anos, para mais 50 anos, para até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Que possamos estar sempre trabalhando, felizes, convictos de quem o Senhor é e daquilo que nos aguarda na eternidade, sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero, Senhor, orar e declarar essa palavra sobre a vida da tua igreja. Uma igreja abundante, constante, firme na sua fé, que não se abala com as circunstâncias e nem cai, Senhor, no pecado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa canção, amado.